Olá, eu sou Robson e eu também sou do Reparte-me. Bom, Carol e a Laís não estão aqui porque elas estão num trabalho de parto, como doulas que elas são, e coube a mim fazer essa parte introdutória do nosso próximo vídeo. Bom, antes de falar do vídeo, eu quero lembrar que a parte masculina em todo esse processo que a gente discute, antes, durante e após o trabalho de parto, é assunto de homem e o reparto me faz questão de sempre afirmar isso. Não é coisa só de mulher, só coisa de mãe, é coisa de homem também, ok? Fica a dica aí. Bom, para a nossa quarta parte da entrevista, Ricardo Jones responde algo sobre o que ele mesmo fala nos seus manuscritos. Ele diz que o parto acontece entre as orelhas. Bom, ficou curioso? É um assunto muito legal e importante, então vai lá, aproveita esse vídeo maravilhoso. Vai. Você falou de desejos, de direito, né? E aí, quando eu vejo seu livro O Parto Acontece Entre as Orelhas, eu sou muito nova na área da humanização, eu sou doula há 1 ano e meio, e aí cada dia eu vejo que isso é mais real. Uma coisinha, uma luz, uma fala, uma música errada, uma frase, uma pessoa que chegou lá e falou mais grosso com ela, tudo influi. É tudo tão completo e tudo tão complexo e tudo pode influenciar nela. E aí eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa sua experiência de que o parto é muito mais fisiológico, é muito maior que só no útero, ele acontece no corpo como um todo. A ideia de que o parto acontece entre as orelhas é uma ideia baseada na minha experiência pessoal de ver que o parto ele é um fenômeno fisiológico, e portanto ele é um fenômeno também da pulsionalidade, mas ele se estabelece no terreno da linguagem. Isto é, o parto ele acontece na perspectiva do sujeito. Então, é diferente você analisar, e essa, digamos, é uma vírgula, é um senão que eu coloco na visão do meu mestre, que é Michel Odan, quando ele fala da mamalização do parto, da ocitocina, dos hormônios, das regras que se estabelecem para o parto entre os mamíferos, no sentido de que o ser humano é diferente. Ele é diferente porque ele é dotado de linguagem. E, portanto, se você chegar para uma cadela que está parindo e disser assim para ela: você não sabe parir, você é muito boba, você está muito gorda, ou você está muito magra, ou você não está fazendo a força certa, para a cadela não vai fazer a menor diferença. Aliás, a sua presença faz diferença, mas o que você diz para ela, a mensagem que você emite, não faz a menor diferença. Ela vai continuar parindo igual, porque aquilo não vai produzir nenhuma influência na cadela, na vaca, etc, etc. A sua presença sim, mas não o que você diz, não o seu conteúdo. Agora, se você disser isso para uma mulher, você pode destruir um trabalho de parto. Uma frase mal colocada, uma observação equivocada, uma simples retirada dessa mulher do estado alterado de consciência, que é a partolândia, né? Se você retira ela dali e faz uma pergunta tosca do tipo: onde é que você deixou a carteirinha do convênio? Isso pode ser disruptivo, isso pode atrapalhar profundamente o trabalho de parto. E nós precisamos estar bem conscientes disso, porque o parto vai se estabelecer dentro da linguagem, ele não está dentro da biologia, ele não está dentro da natureza. E aí está a minha inconformidade com o termo parto natural. Os seres humanos não têm mais partos naturais. Os partos deixaram de ser naturais há muitos milênios, na medida em que nós adquirimos linguagem. A linguagem é o fim desse processo. É como dizia Jacques Lacan: a palavra mata o real. Quando vem a palavra, o corpo real, biológico, fisiológico, os hormônios, as dimensões da pelve, elas desaparecem. E o parto vai acabar se estabelecendo entre as orelhas. Porque é um parto dentro da linguagem, é um parto dentro dos significados e dos significantes. E tudo, portanto, vai fazer sentido. E é por isso que às vezes a gente vê assim: ela teve um bebê de 3,7 kg e teve uma cesariana, porque afinal de contas ela tem 1,50 m, o bebê não passou, etc, etc. Aí numa outra circunstância, ela, alguns anos depois, vai ter um bebê e o bebê nasce em 2 horas com um bebê de 3,8 kg. Mas por quê? Porque existia uma outra mulher que estava parindo, já não era aquela mesma, era uma outra.
moldada talvez até pela frustração do parto anterior. Mas tudo isso fez uma brutal diferença para ela. E além disso, existe uma outra evidência, além de ser um parto estabelecido dentro da visão de sujeito, dentro de visão não de objeto da natureza, mas de sujeito da natureza, existe o parto como parte da vida sexual normal de uma mulher. Portanto, o parto é uma manifestação clara da sexualidade daquela mulher. Toda a sexualidade dela se expressa de uma maneira muito vívida e muito clara na forma como ela está parindo, no jeito que vai parir, etc, etc. Como já dizia o escritor francês Céline, se você quer ver sexo, para de olhar pornografia, cara. Olha para um parto. Ali é muito mais evidente, muito mais claro, muito mais intenso, muito mais forte a mensagem erótica que existe no processo de parir. A mulher como um todo vai reagir àquilo. E aquilo vai ser extremamente intenso e vai impregnar todo o comportamento, toda a linguagem, toda a expressão corporal dela. Tudo. Tudo aquilo ali é pura sexualidade. Aliás, é a sexualidade da forma mais pura, mais intensa e mais evidente. E quando eu comecei a me dar conta disso, a partir da leitura de um livro que eu fiz lá no início dos anos 90, chamado A Good Birth, A Safe Birth, de uma dupla de jornalistas americanas, Diana Corte e Roberta Scar, que eu tive o prazer depois de conhecer no Congresso dos Estados Unidos, eu percebi que aquilo que elas falavam ali do pleasure principle, o princípio do prazer, que é uma descrição freudiana, mas elas falavam claramente como todos os eventos conectados com o parto têm uma contrapartida na sexualidade. Então, eu digo de brincadeira para os alunos assim, sempre que vocês escutarem parto, se puderem trocar por sexo e a frase continuar tendo sentido, é porque ela é válida. Do tipo assim, mas tu acha importante que haja privacidade para o paciente durante o trabalho de parto? Troca por sexo e vê se continua fazendo sentido. Se faz sentido, então é porque é verdadeiro. É porque realmente são faces da mesma moeda. Sexualidade humana, ora se expressa no sexo propriamente dito, ora se expressa no parto. E esse conhecimento nos faz olhar para aquela paciente de uma forma completamente diferente, porque daí nós estaríamos diante daquilo que eu considero o sagrado da sexualidade. Você está olhando para uma mulher parindo, você tem que ter o mesmo tipo de reverência de uma cena de sexo, diz assim, olha, privacidade, não atrapalha, não conversa, respeita o momento do casal, te afasta, não interfere e permite que as coisas aconteçam da forma mais natural possível. É essa que tem que ser a nossa atitude diante de uma mulher parindo de forma natural na nossa frente, né? Então, essa visão, ou esse entendimento alargado do parto como parte da vida sexual normal de uma mulher, nos faz, obviamente, incorporar uma atitude completamente diferente. E aí a gente não pode mais ser tecnicista, a gente não pode ser intervencionista, a gente não pode abortar esses processos através de intervenções intempestivas, a gente tem que, obrigatoriamente, modificar-se para estar digno de atender um momento tão significativo como esse. Claro que para uma mulher, uma parteira, uma midwife, isso seria talvez um pouco mais simples pela própria identificação que ela vai estabelecer com aquela mulher. Talvez ela consiga, mesmo que inconscientemente, entender qual é o esquema que está acontecendo ali, por que aquele olhar, por que aquele apagamento neocortical, por que aquele olhar de languidez, né? Por que aqueles gemidos, por que tudo aquilo? Talvez ela traduza de uma forma mais fácil. Nós, homens, temos mais dificuldade. E nós, diante disso, ficamos necessariamente com medo. O que o médico tem de uma paciente nessa circunstância é medo, porque ele está vendo uma pessoa sobre a qual não tem controle. E o que ele faz? Ele acende a luz, ele fala com ela, ele tenta afastar aquele fantasma da sexualidade emergente. Diz, não é nada disso que eu estou vendo, não é nada disso que está acontecendo, não é isso, é simplesmente uma coisa fisiológica, é os hormônios, é a ocitocina que está empurrando esse bebê, é a contração uterina, para que a gente não se depare com a sexualidade clara e evidente em cada contração daquela mulher. Mas fundamentalmente porque a gente tem medo. Gostou? Bom, então não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de curtir a nossa página no Facebook, e semana que vem tem mais uma parte da entrevista com o Ricardo Jones. Não perca, ele vai falar justamente sobre a importância masculina em todo esse processo. Valeu, gente. Obrigado.